Saudações de paz a todos vocês. Sejam bem-vindos ao canal Poder do Conhecimento de Cristo. Para quem me acompanha pelo YouTube e para quem me acompanha pelo Facebook, seja bem-vindo ao meu perfil oficial de Sonha Nombe. Como vocês já sabem, meu nome é The Blessing, o vosso mestre da Palavra de Deus, o pastor dos aleijados e oprimidos. Cá estou eu mais uma vez para partilhar a Palavra de Deus a todos vocês, impactando as vossas vidas por meio da Palavra de Deus. E como vocês sabem, é uma honra partilhar a Palavra de Deus com todos vocês. É uma honra partilhar a Palavra de Deus para todo aleijado, para todo oprimido. Afinal, porque a Palavra de Deus é remédio, a Palavra de Deus é vida, a Palavra de Deus traz paz, a Palavra de Deus traz descanso, porque ela vem de Deus e a Palavra de Deus é parte do Evangelho da Paz. E, sem mais delongas, eu trago aqui um tema um bocado sugestivo, que tem o nome de Trazidos de Volta ao Rebanho do Bom Pastor. Trazidos de volta ao Rebanho do Bom Pastor. Esse vídeo é inspirado em especial ao movimento que tem ocorrido nos últimos dias, em que pessoas parecem estar a abandonar a fé, em que pessoas que parecem estar a abandonar a Jesus, ao ponto, algumas delas, de se tornarem desigrejados, ao ponto de algumas delas de voltarem para igrejas tradicionais, de voltarem para lugares onde um dia nunca imaginaram que iam voltar. Então, esse tema é inspirado, esse tipo de pessoas, e é inspirado também específico para buscadores da verdade, é inspirado em específico para pessoas que amam o Evangelho descontaminado de legalismo, Evangelho descontaminado de misticismo. Porque todo Evangelho que é baseado numa revelação espiritual, que é baseado em cumprimento de regras, que não tem um respaldo bíblico ou respaldo bem consistente na nova aliança, isso não é evangelho. Sinto muito em lhe dizer, isso não é evangelho. Sem mais delongas, eu vou convidar-lhe a abrir o livro de Salmos capítulo 23, dos versículos 1 a 4, na nova versão transformadora, que diz assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. 2. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. 3. Renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Em outras versões, aqui no versículo 3 diz: Ele refrigera a minha alma por amor do seu nome. Essa versão também é válida. Versículo 4. Mesmo quando eu andar pelo escuro do vale da morte, não terei medo, pois tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me protegem. Tua vara e teu cajado me protegem. Assim começa o meu ensino de hoje. Primeiro dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muitos dos mestres e muitos dos pastores, alguns dos pastores, interpretam esta passagem bíblica como se estivessem a dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No sentido de que o nada vai me faltar pressupõe não vai faltar em doenças, tentando fazer perceber de que o nada vai me faltar, está se referir a doenças, está se referir a dores desnecessárias, está se referir a problemas físicos ou algo do gênero, porque tem alguns que dizem que Deus dá doença para disciplinar pessoas, mas essa visão é errada. E no versículo 1, o salmista diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, por uma simples razão. Ele depois começa a especificar o porquê que ele diz que o Senhor é seu pastor e nada lhe faltará. Ele começa a especificar: ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva junto de águas tranquilas. Versículo 3, ele refrigera a minha alma.
ele começa a falar uma conjuntura, um conjunto de coisas do porquê da afirmação do versículo 1. Começa a falar o conjunto desse tipo de coisas. Repousar em pastos verdejantes, águas tranquilas, tudo isso tem um significado. O que nos leva a entender que o Senhor Jesus, que é o nosso bom pastor, nos leva para o descanso. Como é que Ele nos leva para o descanso? Através da sua palavra. Não é por acaso que quando Ele estava para morrer, Ele disse aos discípulos: eu tenho vos dito isso, para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Tenho vos dito isso, tenho vos falado. Então, falar é com a boca, é com a palavra. Tenho falado com a boca para que tenham paz e tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O que quer dizer que a palavra de Deus nunca vai nos levar para o estresse. A palavra de Deus nunca vai nos levar para conflitos. A palavra de Deus nunca vai nos fazer ficar introspectivos ao ponto de ao ponto de nos levar à consciência de condenação. Essa não é a palavra de Deus. Nós, como ovelhas de Deus, de uma maneira subentendida ou de uma maneira subconsciente, aprendemos a rejeitar qualquer palavra que em nós não produz descanso. Porque nós conhecemos a voz do nosso pastor. O nosso pastor sempre que fala, que é Jesus Cristo, fala palavras que em nós produz paz, em nós produz descanso, em nós produz fé, uma fé madura, Portanto, nós temos que aprender a rejeitar qualquer tipo de palavra que em nós não produz descanso, em nós não produz paz. Ao invés de produzir descanso e paz, produz consciência de condenação, produz sentimento de culpa e produz uma cobrança excessiva ao ponto de você ficar ansioso e, consequentemente, depois de ansioso, deprimido ou oprimido. Nós temos que aprender a rejeitar esse tipo de palavras. Toda palavra, nem que venha de uma pessoa santa, nós temos que aprender a rejeitar. Porque o nosso bom pastor nunca vai falar algo que sobrecarregue as suas ovelhas. O nosso bom pastor, que é Jesus Cristo, nunca vai falar algo que sobrecarregue a nós, que somos as suas ovelhas. Nunca. Nós já entendemos o porquê que ele diz, nós já entendemos porquê que o salmista diz que ele é nosso pastor. Nós também podemos entender e reafirmar o que o salmista diz, do porquê que ele é bom, do porquê que Jesus pode ser o nosso bom pastor. O nosso bom pastor nos dá paz. O nosso bom pastor nos dá esperança, porque o repousar em pastos verdejantes pressupõe a esperança. E o levar para junto de águas tranquilas pressupõe a paz. O refrigério da alma também pressupõe descanso, pressupõe a paz. Ok? Volto a repetir. O repousar em pastos verdejantes pressupõe a esperança. O levar para junto de riachos de águas tranquilas pressupõe a descanso. E 3. O renovar as forças ou refrigerar a alma pressupõe a paz. Toda a palavra de Deus deve ter essas componentes. Deve trazer esperança, deve trazer descanso e deve trazer paz. Ok, ovelhas de Jesus? Portanto, não é rebeldia quando você questiona sistemas religiosos.
Não é rebeldia, não é ato de rebeldia. Quando você questiona ensinos, em nome de meu pai na fé diz, em nome de meu mentor diz, em nome de meu pai espiritual, em nome de meu pastor diz. Isso não é rebeldia, é lucidez, é maturidade. No versículo 4, o salmista nos diz uma coisa interessante. Diz, mesmo quando eu andar pelo escuro do vale da morte, não terei medo, pois tu estás do meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Sublinhe, tua vara e teu cajado me protegem. Vara aqui, nós podemos aqui, para explicar esse versículo, eu tenho que voltar para o contexto histórico. Eu devo voltar para o contexto histórico em que o salmista, que levou, e apurar as razões pela qual o salmista falou o que está a falar aqui. Nos tempos passados, os pastores de ovelhas tinham varas e tinham cajados. Varas eles usavam para espantar predadores, para afugentar predadores que pudessem entrar no rebanho e devorar ovelhas. E cajado, os pastores de ovelhas usavam para dar direção às ovelhas, para orientar as ovelhas. E quando as ovelhas estivessem a se desviar para um caminho errado, o cajado servia para lhe endireitar e lhe colocar de volta no caminho certo. A vara e o cajado têm duas representações na Bíblia. De acordo com as minhas pesquisas, eu pude apurar que vara e cajado são ensinos. E dentro do ensino de Deus, dentro do ensino cristão genuíno, temos duas coisas, que é instrução pastoral para as ovelhas, e temos ensinos que automaticamente servem para confrontar falsos ensinos ou falsos sistemas. Então, não é errado criticar sistemas, não é errado criticar ensinos. Todo aquele pastor que já falou algo para tentar te silenciar, esse tem um espírito de anticristo, que quer dominar ovelhas para ele, quer dominar pessoas para ele, e já não está ali para glorificar a Deus, está ali para inflar o seu ego. E nós não chamamos, e nós não somos chamados para inflar o ego de pessoas, fomos chamados para glorificar a Deus. E nós também não fomos chamados para inflar os nossos próprios egos como mestres da palavra de Deus, como profetas de Deus, como apóstolos de Cristo, mas fomos chamados para glorificar a Deus. That's why que o membro mais importante na igreja não é o pastor, são as ovelhas. Você pode concordar comigo, não há problema, mas se fores abrir a Bíblia e ler com lucidez e maturidade espiritual, tu vais entender o que eu estou a dizer. O membro mais importante na igreja não é necessariamente pastor, mas sim são as ovelhas. O pastor só é pastor por causa de ovelhas. O profeta só é profeta por causa de ovelhas. O mestre só é mestre por causa de ovelhas. Se as ovelhas não existissem, não teríamos mestres, não teríamos pastores, não teríamos apóstolos, não teríamos evangelistas. A razão de existência desses dons ministeriais, dessas pessoas que têm esses dons ministeriais, é porque existe uma igreja para ser cuidada. Uma igreja que é formada por ovelhas. Ok? E desta feita eu quero vos levar para o livro de João capítulo 10. Aqui vamos fazer uma leitura exaustiva. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 16. O versículo 1 diz o seguinte: eu lhes digo a verdade. Quem entra no corral das ovelhas às escondidas, por sobre a cerca,
em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Certamente. Não é uma suposição. É certo que ele é ladrão e é assaltante. 2. Mas quem entra pela porta é o pastor de ovelhas. Quem entra pela porta é o pastor de ovelhas. 3. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. 4. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem sua voz. Conhecem, nota, as ovelhas de Cristo conhecem a voz de Deus. Não importa o quanto elas estejam desviadas ou não, elas conhecem a voz de Deus. Não é por acaso que a nossa Bíblia também diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. 6. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso ele a explicou. Eu lhes digo a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Olha só, uau! Olha só, ovelha, mesmo sendo ovelha, consegue discernir quem é pastor dele e quem não é pastor dele. Nós estamos a falar de pastores humanos. Pastores humanos só são nossos pastores enquanto eles aceitarem se submeterem a pastor dos pastores, que é o Senhor Jesus. Esses pastores devem entrar pela porta, que é Jesus. Devem entrar pela porta, que é Jesus. Se entra fora da porta ou se não anuncia Jesus, se esse pastor não anuncia Jesus, a ovelha consegue perceber de que não é este pastor aqui. Este não é meu pastor. Mas se essa ovelha entra pela porta, ou em outras palavras, anuncia Jesus como deve ser, ele vai perceber de que, de fato, este é Senhor Jesus, é meu pastor, a falar por intermédio deste homem de Deus. É meu pastor a falar por intermédio deste ungido de Deus. Isso sim. Isso sim. Sim, versículo 9. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. Entrará e sairá, encontrará pasto. Quem entrar por mim será salvo. O que significa que quem não entra por Jesus não é salvo. Quem testemunha ou quem aceita ouvir esses pastores, esses ladrões e assaltantes, porque a Bíblia não chama esses de pastores, chama esses de ladrões e assaltantes. Quem ouve a esses que não entram pela porta, não são salvos. O que significa entrar pela porta? Entrar pela porta é anunciar a Jesus de uma maneira plena. Não alguém que se parece com Jesus, ou não um outro Jesus que morreu por nós. Deve-se anunciar aquele Jesus que morreu por nós, não um outro Jesus que não morreu por nós. Depois, versículo 10 diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Em outras versões diz: eu vim para que vós tenhas vida e a tenham em abundância. Deus é um Deus de abundância. Ele quer nos dar vida e vida em abundância. E olha lá o contexto pelo qual o Senhor Jesus diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Estava a falar no contexto em que ele estava a falar de falsos mestres, em que ele estava a falar de falsos pastores, em que ele estava a falar de falsos profetas. Esta escritura muitas das vezes é usada para se referir ao diabo, mas originalmente
Jesus aplicou essa passagem bíblica, ele disse o que disse no versículo 10, para se referir aos falsos mestres, para se referir a falsos profetas, para se referir a falsos pastores. É válido quando nós usamos esta passagem bíblica para se referir a diabo, mas originalmente não foi para isso. Tanto que o que me leva a te dizer de boca aberta, o maior inimigo do entendimento, muitas das vezes, não é o diabo. Muitas das vezes não é o diabo. Volto a repetir. O maior inimigo do entendimento ou do conhecimento de Cristo não é o diabo. São falsos mestres, são falsos pastores, são falsos profetas. Por quê? Eles aceitam se submeter à voz demoníaca. Então o problema não é necessariamente o diabo. O diabo pode ser um problema, sim. Mas o maior problema são esses. E nós não usamos com violência para confrontar a eles. Nós usamos a sabedoria do poder de Deus, que é o Evangelho de Cristo, que é o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus em si confronta falsos ensinos, o Evangelho de Jesus em si confronta falsos fundamentos. E nós devemos ignorar e confrontando esses falsos entendimentos, esses falsos conhecimentos, vai fazer com que as pessoas não dêem relevância aos falsos ensinos, não dêem relevância a falsas profecias, mas dê relevância e primazia à palavra de Cristo. É por isso que no versículo 12, a partir do versículo 11, Jesus vem dizendo: eu sou bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. 12. O empregado foge quando vê o lobo a se aproximar. Abandona as ovelhas, porque elas não lhe pertencem, e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. 13. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Olha, nós não somos empregados, somos filhos de Deus. E sendo nós filhos de Deus, nós temos uma outra perspectiva. Nós investimos, nós servimos a Deus pela força do amor. Nós servimos a Deus pela força do amor, pela consciência do amor. Nós servimos a Deus porque estamos conscientes de que somos amados por Deus. Essa deve ser a nossa perspectiva, porque nós não somos empregados. O empregado foge do lobo. Quem deveria confrontar o empregado é o lobo. Porque o bom pastor, que é Jesus, instituiu ao empregado para cuidar dessas ovelhas, para confrontar os lobos. É por isso que nesta geração Deus levantou muitos mestres da palavra de Deus. Deus tem levantado muitos mestres da palavra de Deus. E um deles sou eu. E eu não estou a me vangloriar. Eu falo porque eu sei que sou filho de Deus. E Deus me deu o dom de mestre para corrigir certos aspectos da parte de Deus e para confrontar falsos ensinos. Eu fui levantado para isso, para confrontar falsos ensinos e para estabelecer fundamentos sólidos que visam promover o conhecimento de Cristo. Ou em outras palavras, para estabelecer Jesus Cristo como fundamento sólido e para que as pessoas conheçam a Jesus para valer. E por consequência de conhecer a Jesus, elas se estabilizam na obediência de Cristo. Porque é na obediência de Cristo, não na nossa obediência. Porque é na obediência de Cristo, que é a partir da obediência de Cristo, que nós, por natureza, obedecemos. Não por obrigação, não por imposição, mas porque
É a nossa natureza fazer a vontade de Deus. Nós amamos fazer a vontade de Deus, porque em nós está uma nova natureza. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. E consoante neste versículo, eu gostaria de chamar a atenção a todos vocês. Nós, embora que no dia em que Jesus voltar ou no dia do arrebatamento, nós sejamos galardoados, é muito perigoso trabalhar com o objetivo principal de ser galardoado. É perigoso. Muitas das vezes, isso revela a mentalidade que você tem da parte de Deus. Isso é uma mentalidade de servo, não é uma mentalidade de filho. E eu lhe garanto que todo aquele que servir a Deus com uma mentalidade de servo, enquanto é filho de Deus, no dia em que receber esse galardão, vai ter galardão do nível de servo e não do nível de filho, que é o nível superior. Porque ele vai estar muito consciente do que faz, do que deixa de fazer, do que continuará a fazer. Enquanto que os filhos, de tanto estarem conscientes do amor de Deus, eles não vão perceber que estão a trabalhar de uma maneira implacável para o reino de Deus. Não vão perceber isso. Deus é o nosso bom pastor. Versículo 14. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. 14. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. 15. Assim como meu Pai me conhece e eu o conheço, e eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas. 16. Tenho outras ovelhas que não estão neste corral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus estava a falar de que ovelhas? Jesus estava a falar daquelas pessoas que ainda não haviam nascido de novo, mas que já estavam abertas, já estavam humildes, já estavam de uma maneira humildes ao ponto de aceitarem a recepção do Evangelho da Paz. Eu quero que você note numa coisa aqui no versículo 14, dos versículos 14 ao versículo 16. Jesus começa aqui a dizer que as minhas ovelhas me conhecem. As minhas ovelhas me conhecem. O que quer dizer que as ovelhas de Jesus Cristo podem não ter necessariamente um alto nível de conhecimento de Jesus, mas elas pelo menos conseguem discernir de que este ensino aqui não é ensino do meu pai. Este ensino aqui não é ensino de Jesus. Este ensino não vem de Jesus. Consegue discernir de que esta orientação aqui não veio do céu. Eu vou me abster dessa orientação. As ovelhas de Jesus conseguem discernir isso. Conseguem discernir o verdadeiro do falso. Conseguem discernir do bom, do errado, do certo do errado. Conseguem discernir isso. E eu quero que vocês também prestem atenção no versículo 16, em que Jesus diz: essas ovelhas eu vou trazer de volta ao rebanho. Quais são essas ovelhas? Essas ovelhas são aquelas ovelhas que estão instaladas, quem sabe em religiões, estão instaladas, quem sabe em movimentos evangelísticos, quem sabe em movimentos religiosos, estão lá. Mas só que esses movimentos religiosos funcionam como autênticos cartéis em que temos líderes narcisistas que pregam seus próprios interesses, em que temos pessoas que só pensam no seu próprio estômago. E essas pessoas, por pensar no seu próprio estômago, acabam pregando legalismo no sentido de pregando regras,
com vista, entre aspas, a promover santidade, enquanto no fundo nós não sabemos que é promover santidade. Isso não promove santidade. Legalismo não promove santidade. E outros também pregam misticismo com vista a se parecerem mais espirituais do que os outros. Pregam misticismo e legalismo com vista a parecerem-se superiores do que os outros. E, de algum modo, essas ovelhas de Jesus se sentem oprimidas, se sentem excluídas. E Jesus Cristo está a dizer que eu vou trazer de volta essas ovelhas. Como é que Jesus vai trazer de volta essas ovelhas? Ele vai levantar, de certa forma, líderes isolados que não dependem, de uma certa forma, de placas de igrejas. Vai levantar homens de Deus que, de certa forma, não dependem de placas de igrejas, não dependem de placas evangelísticas, de placas de movimentos religiosos, e não dependem nem sequer também de uma simples conta do YouTube, de uma simples conta do TikTok, de uma simples conta do Facebook. E esses mestres e esses profetas de Deus vão pregar a Jesus para valer. E essas ovelhas vão conseguir identificar: meu mestre está a falar por meio daquele mestre. Meu pastor está a falar por meio daquele pastor. Meu profeta está a falar por meio daquele profeta. Vão conseguir identificar assim. Aleluia. E não é, eu gostaria de vos chamar a atenção, ovelhas de Cristo, não é rebeldia quando você confronta ensinos. Não é rebeldia quando você questiona sistemas. Não é rebeldia quando você confronta ensinos. Jesus confrontou ensinos. Não é rebeldia quando você, de uma certa forma, se isola para que as pessoas, para que a mensagem, para que você se concentre inteiramente na mensagem de Jesus que Deus colocou no teu coração. Não é rebeldia. João Batista também agiu assim. Era suposto João Batista ser sacerdote, mas nós vemos João Batista a sair do tabernáculo, a ir viver no deserto, a viver de gafanhotos e mel silvestre, a preparar o caminho para a vinda de Messias. E nós não podemos diabolizar pessoas que se comportam assim. Nós vemos o Senhor Jesus a crescer no tabernáculo, rodeado de sacerdotes, rodeado de mestres. E com o tempo vemos Jesus a meio que se afastar desse movimento, a meio que se afastar desse tipo de pessoas, para se concentrar em cumprir com o chamado de Deus. E nós não vamos diabolizar a pessoas que de algum modo se afastam de movimentos religiosos, em que de algum modo colocam de lado a igreja, colocam de lado placas de religião para dar sentido àquilo que Deus colocou no seu coração. Não vamos desprezar esse tipo de pessoas. Você não está errado quando faz isso. Você não está a ser rebelde quando faz isso. E eu digo-te mais, você está a ser sensível à direção do Espírito de Deus quando faz isso. A mensagem que Deus colocou no teu coração para massagear os contritos de coração, para aliviar os deprimidos, para dar paz aos cansados e oprimidos, é essa que você deve pregar. É essa que você deve pregar. E você deve ignorar as pessoas que tentam impor-se aos seus ensinos. E você não deve se intimidar face a esses ensinos, porque Deus é contigo. O Senhor é contigo. Uau! Eu posso não estar a ministrar para ninguém, mas eu te garanto uma coisa. O que eu estou a ensinar aqui, pelo menos para mim, vai trazer resultados. Pelo menos para mim. Uau! Pelo menos para mim vai trazer resultados. Pelo menos para mim isso me impacta. Sabe por quê? Porque eu estou a ser usado pelo Mestre, sim, mas também
mas também eu sou ovelha de Jesus. Eu sou ovelha de Jesus. E eu vou ficar por aqui. Se achaste este ensino edificante, por favor, partilhe para os demais. Não seja egoísta no sentido de este ensino ficar somente contigo, apenas contigo. Por favor, partilhe para os demais. E os demais precisam de ouvir isto da parte de Deus. Despeço-vos com beijos nos vossos corações. E não se esqueça, tudo de Jesus e nada de nós.